Então, vamos estar junto nessa, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar aqui, né, meu genro, meu filho, James, minha filha Anne. Antes deles irem lá para cima, eu vou estar orando aqui por eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá a tua bênção agora sobre a vida do James, que preparou a palavra, que o Espírito Santo o alimentou e trouxe a palavra revelada. Mas que neste momento haja uma conexão espiritual entre a Anne e o James, para que ela possa transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro dele. Que haja agora uma conexão, uma intimidade espiritual, e que desse altar venham as águas, rios de águas vivas crescendo neste lugar, e que a igreja ouça o que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Quer pôr um check? Oi! Isso. Um momento aqui. Eu falo antes. Tá bom. Tá bom. Então, gente, eu falo português, mas palavras difíceis, gigantes, não. Então, minha linda esposa, fale. Tá bom? Tá bom, eu vou traduzir. Amém? Amém. Tudo tranquilo aqui? Né? Deus é bom, né? Muito. Amém. If it's your first time here, Se essa é a sua primeira vez aqui, a huge welcome. seja bem-vindo. You made it. Você conseguiu. Give yourselves a round of applause. Vamos aplaudir aos nossos Bem trabalho. convidados. Amém. 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 I just want to thank Eu quero agradecer my parents-in-law os meus sogros for the opportunity to speak. pela oportunidade de falar. It's my honor to speak É a minha honra pregar aqui and to be here. e de estar aqui. I remember Eu me lembro when this church quando essa igreja, started on a rooftop ela começou num terraço and there's only 4 or 5 people. e só tinha 4 ou 5 pessoas. And now look around. E agora olhe em volta, So many new faces. tantos rostos novos. And it's just the beginning. E esse é só o começo. Keep praying. Continue orando. Keep sowing. Continue semeando. Keep trusting God. Continue confiando em Deus. Watch this neighborhood change. Veja essa vizinhança mudar. Because His kingdom is here. Porque o reino de Deus está aqui. Amen? Amém? Tá bom, tá bom. Eu falo português mais ou menos, mas tranquilo. Tá bom. My title today O meu título hoje is Better, Not Bitter. é Melhor, não Pior. Isso. Melhor, não Não pior. pior. Because there's a better way to live Porque tem um jeito melhor de se viver. and a not so good. E tem um jeito que não é tão bom de se viver. I'm talking about friendships and Eu relationships. estou falando de amizades. We are made to gather together. Nós fomos feitos para nos reunirmos. But who we gather with Mas com quem nós nos reunimos matters. importa. Muito importa, né? Everyone needs connection, Todo mundo precisa de conexão. but sometimes Mas algumas vezes we want to connect with other things nós queremos nos conectar com outras coisas that are not God. que não são de Deus. It's okay to have relationship Tá tudo bem de ter relacionamentos. because we need relationship. Porque nós precisamos de relacionamentos. We were created like this, Nós fomos criados dessa maneira. but it is important Mas é importante who we gather with. com quem nós nos reunimos. It's a fact É um fato that you que você se parece mais the 5 people com as 5 pessoas closest to you. mais próximas de você.
is one of those people, são essas pessoas. Jesus. Essas pessoas são Jesus. Amen. Amém? Amen. Because with our relationships, Porque com os nossos relacionamentos, they should be making us better with Jesus, eles devem nos fazer melhor com Jesus, como Jesus. not worse with Jesus. Não pior com Jesus. Because what can happen, Porque o que pode acontecer? we can be so desperate A gente pode estar tão desesperado to gather with anyone para se conectar, se reunir com qualquer that we just go anywhere. que a gente vai para qualquer lugar. This can be a trap. Isso pode ser uma armadilha. But I understand, Mas eu entendo, and God understands, e Deus também entende, this is a legitimate need. que essa é uma necessidade legítima. But when you go to other people Mas quando você vai para outras pessoas who don't believe in Jesus, que não acreditam em Jesus, it's an illegitimate solution. é uma solução que não é legítima. Because we need relationship. Porque nós precisamos de relacionamentos. We were created like this. Nós fomos criados dessa maneira. God is in relationship with himself. Deus, ele está em relacionamento com Ele mesmo. Father, Pai, Son, Filho, Holy Spirit. Espírito Santo. In Genesis chapter 2, Em Gênesis capítulo 2, God says it's not good for man to be alone. Deus falou, não é bom para o homem estar só. He meant this for wives and husbands, yes, Ele quis dizer isso para o marido e a esposa, é claro, but in general, community. mas em comunidade geral. I love that we're doing communion Eu amo que hoje a gente vai ter Santa Ceia, because this is a beautiful representation porque essa é uma representação tão bonita of Jesus de Jesus wanting community with us querendo se relacionar conosco. and how we become in union with Him E como a gente se torna com Ele. when we receive Him in our heart. Quando a gente recebe Ele nos nossos We corações, receive a new future, a gente recebe um novo futuro. healing, A gente recebe cura, deliverance, libertação, prosperity, prosperidade, all the promises of God. todas as promessas de Deus. But my first point today, Mas o meu primeiro ponto hoje, when we gather, quando nós nos reunimos, we gain. a gente ganha. 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15. A gente tem aí nos slides? Isso. Tá bom. You can read, yeah. Ok. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Read it again. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. It's a simple verse, É um versículo muito simples, but it packs a punch. mas ele realmente alcança a gente. This is Apostle Paul, O apóstolo Paulo falou isso. and he's using this common saying E ele está usando esse falar, essa expressão to say to us para falar, para se comunicar conosco and the Corinthian church e a igreja de Coríntios, that we need to be careful que a gente precisa tomar cuidado, because who we hang out with porque quem a gente se relaciona will affect us. vai nos afetar. The environment we're in O ambiente que a gente se encontra can start to shape us. pode começar a nos formar. I remember Eu me lembro when I lived in Brazil quando eu morei no Brasil for 4 months. por 4 meses. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. But when I got back to Canada, Mas quando eu voltei para o Canadá, I would sometimes eu algumas vezes speak Portuguese eu falava em português because I was in an environment porque eu estava num ambiente that was always speaking Portuguese. que estava sempre falando em português. So eventually, Então, eventualmente, it started to affect me começou a me afetar in my subconscious. e no meu subconsciente It was natural começou a ser natural to just say some Portuguese words de falar algumas palavras em português, because where you gather, porque aonde você se reúne, you will gain. você ganha. You will gain something Você vai ganhar alguma coisa from being somewhere por estar em algum lugar so long.
por muito tempo. But as Paul says, Mas como o apóstolo Paulo falou, bad company más companhias corrupts corrompem good character. o bom caráter, o bom costume. Some things just don't mix Algumas coisas não se misturam without affecting one another. sem se afetar um ao outro. I have a funny story. Eu tenho uma história engraçada. When I was younger, Quando eu era menor, I wanted hot chocolate. eu queria um chocolate quente. In Canada, No Canadá, we have a hot chocolate powder no Canadá a gente tem um pozinho de chocolate quente que mistura, that we put hot water in, que a gente coloca com água quente and it makes hot chocolate. e faz o chocolate quente. So one morning, Então em uma manhã, I was tired. eu estava cansado. I picked up the kettle, Eu peguei a água de aquecer, and there was already water. e There was already water. já tinha água dentro da, como é que é? Chaleira. Já tinha água dentro da chaleira. So I thought, perfect. E eu falei, perfeito. There's already water in here. Já tem água na chaleira. So I started to boil it, Então eu comecei a aquecer a água and it was ready. e estava pronto. So I poured in the water Então eu botei a água into the powder. e com um pozinho do chocolate. It smelled funny, Tava cheirando estranho, but I didn't care. mas eu nem me importei. I wanted that hot chocolate. Eu quero aquele chocolate quente. So I took a sip, Então eu tomei um pouquinho. and then, E então, because porque my dad o meu pai was cleaning the kettle estava limpando a chaleira the other day, no dia anterior. so there was vinegar Então tinha vinagre in the kettle. na chaleira. So I had Então eu tomei a hot chocolate with vinegar. um chocolate quente com vinagre. Some things don't mix. Algumas coisas não se misturam. They weren't meant to be together. Eles não foram feitos para se misturar. And when you try, E você prova, it tastes bad. tem um gosto ruim. This is what E our relationships can look like. isso é o que os nossos relacionamentos eles podem se tornar. Some things are mixing Algumas coisas estão sendo misturadas when they weren't meant to. quando eles não foram feitos para se misturar. But Mas it is good when we gather together in church. é bom quando nós nos reunimos juntos na igreja. Church was meant to be gathered A igreja foi feita para ter reuniões in the house of the Lord. na casa do Senhor. Miracles happen in the house of the Lord. Milagres acontecem na casa do Senhor. When we gather to worship the Lord, Quando nós nos reunimos para adorarmos a Deus, His presence is here. a presença dele está aqui. Anything can happen in the house of the Lord. Tudo pode acontecer na casa do Senhor. When we bring our worship to Him. Quando nós trazemos o nosso louvor a Ele. Next verse, Hebrews chapter 10. Próximo versículo, Hebreus capítulo 10. Assim, fala. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Come on. So we can see, Então nós podemos ver, church is a big deal. a igreja é algo muito importante. I didn't make that up. Eu não inventei isso. Pastor Alex and Erica didn't make that Os up. pastores Alex e Eric, eles não inventaram isso. That's the Bible. Essa é a Bíblia. It's a big deal. É muito importante. And it's there for a reason. E está lá por uma razão. It says don't neglect meeting together. Tá falando que a gente não pode negligenciar nós nos reunirmos na igreja. It's there for a reason. Está lá por uma razão. Now I understand. Agora entenda. Church is not perfect. A igreja ela não é perfeita. Church is a little crazy. A igreja ela pode ser um pouquinho maluca. And some people are not good. E algumas pessoas elas não são boas. But the church, Mas a igreja, even though it isn't perfect, mesmo que não seja perfeita, strives to be encouraging, ela anseia encorajar, uplifting,
levantar. A safe environment Ambiente seguro, that helps you grow que ajuda uns aos outros a crescer in Christ em Cristo and with others, e uns aos outros. and allows God also to speak into your life. E permite que Deus fale a sua vida. Imagine, God had something for you Deus tem algo para você at church one day, na igreja dia and you just didn't want to go. e você não quis ir para a igreja. What if God had a word for you that day? E se Deus tinha uma palavra específica para você naquela noite? What if that was the day E se era naquele dia you will receive que você iria receber a revelation? uma revelação? I'm not saying this to scare you. Eu não estou falando isso para te assustar. I understand completely. Eu entendo completamente. But what if Mas e se we made church a priority? a gente fizesse a igreja prioridade? We made space for church. A gente cria um espaço nas nossas vidas para a igreja. And then God spoke to you. E deixar Deus falar com você. And your life changed forever. E a sua vida mudar de uma vez por outra. Because sometimes these days, Porque algumas vezes, durante esses dias, life is busy, a right? vida, tem muitas coisas acontecendo. Entendeu? I understand. I don't even have kids yet and my life is busy. Eu entendo, eu não tenho nem crianças, não tenho nem filhos. A minha vida, ela é cheia de coisa acontecendo. Entendi. Eu entendo. Mas, sometimes, Mas algumas vezes, we start making our own choices. a gente começa a tomar as nossas próprias decisões. Oh, this is a boundary. Isso o meu limite, isso aqui é uma regra que eu coloquei na minha vida. I'm too busy for church. Eu estou muito ocupado para a igreja. But then you start saying, Mas depois você começa a dizer, I'm too busy for Jesus. eu estou muito ocupado para Jesus. And Jesus is never too busy for us. E Jesus nunca está ocupado demais para nós. This is a healthy challenge. Isso é um desafio saudável. Do you think I feel like going to church every Sunday? Você acha que eu me sinto, que eu quero ir para a igreja todos os domingos? And I'm a pastor. E eu sou um pastor. Eita! But I've decided Mas eu decidi to be in the house of the Lord. estar na casa de Deus. Because it's what God has made. Porque o que Deus tem feito It's plan A. é plano A, o primeiro plano. There is no plan B. Não tem plano B, não tem segunda opção. It is the church. É a igreja, That is the plan of Jesus. que é o plano de Jesus. And sometimes, E algumas vezes, this is why we have to watch isso é porque a gente tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. where we gather. Onde nós nos reunimos. Because what if we gather Porque e se a gente se reúne with people com pessoas who say, que dizem, oh, we don't have to go to church all the time. a gente não tem que ir para a igreja todo o tempo. We have grace. Nós temos a graça. Yes, you do. Sim, você tem a graça. But it's not to be abused. Mas não é para ser abusada. Because the Bible says Porque a Bíblia diz, grace is to empower you. a graça é para te empoderar. Because we're not that good sometimes. Porque a gente não é tão bom algumas vezes. We need God so much. A gente precisa de Deus tanto, tanto. After being a pastor for 7 months now, yeah, É depois que eu me tornei um pastor, nesses 7 meses, I learn this every day. eu descobri isso todos os dias. I'm not saying Eu não estou dizendo, you can't go away one Sunday on a trip, eu não estou dizendo que você não pode viajar num domingo. or you just can't make it to church for whatever reason. Ou que você não pode vir para um domingo por uma razão qualquer. But Mas, where we gather, aonde nós nos reunimos, we will gain. nós vamos ganhar. Is that mindset Esse é o modo de pensar. putting you closer to Jesus, Essa é a perspectiva que te coloca próximo de Deus, de Jesus. or pulling you away? Ou então vai te afastar de Jesus. Next point. Aqui. Próximo ponto. Obrigado, cara. When we gather, we grow.
Quando nós nos reunimos, nós crescemos. Because we're gaining something, Porque nós estamos recebendo algo, but we're also growing. mas também nós estamos crescendo. We're always aging. Nós vamos estar em todo o tempo envelhecendo. Sorry. Desculpa. We're always aging. We're always A gente becoming. vai estar sempre envelhecendo. So that means E isso significa where we plant ourselves, que onde a gente planta, we will grow there. a gente vai crescer lá. Amen? Amém? Amen. Amém. We're always growing. Nós estamos sempre crescendo. Now you could think, Agora você pode pensar, Pastor James, Pastor James, aren't we supposed to reach the lost? a gente não é pra gente alcançar o perdido? Because Jesus himself Porque Jesus mesmo gathered with the sinners. reunia-se com os pecadores. Church is not supposed to stay. A igreja não foi criada para ficar. It's supposed to go out. Ela foi criada para ir para fora. Church is the beginning. A igreja é o começo. And then the kingdom goes out. E depois ela vai para fora. Let's see what Jesus did in Luke chapter 5. Vamos ver o que Lucas capítulo 5 diz, versículo 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse, siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Amen. Jesus came to gather with everyone. Jesus ele veio para se reunir com todos. Aren't you glad Você não está feliz that he came to gather with que you? ele veio para se reunir com você? I don't know about you, Eu não sei você, but I didn't deserve to gather with mas eu Jesus. não merecia se reunir com Jesus. But he saw me Mas ele me viu and said, I have a future for you. e ele me disse: eu tenho um futuro para você. And he sees each one of you E ele vê cada um de vocês and says, I have a future for you. e ele diz: eu tenho um futuro para você. Doesn't matter what you did Não importa o que você fez, or what you're about to do não later. importa o que você vai fazer daqui a pouco. He sees you now Ele vê você agora and sees your potential. e ele vê o seu potencial. He knew you before you were born, Ele sabia de você antes mesmo de você nascer. and he had a plan for you. E ele tinha um plano para você. So don't think Então não pense Jesus doesn't want to gather with que you, Jesus não quer se reunir com você. because that's exactly what he came to do. Porque isso é exatamente porque que ele veio. Look at Matthew or Levi. Vamos ler em Mateus ou Levi. He was the most hated, Ele era o mais odiado. and Jesus said, E Jesus disse: I want that one. eu quero aquele ali. I want the one no one else talks to. Eu quero aquele que ninguém fala com ele. I want the one who has the craziest problems, Eu quero aquele que tem muitas coisas ruins contra ele. and I want them to come with me. E eu quero que ele venha comigo. Don't think Não pense that Jesus doesn't want to be with you. que Jesus não quer se reunir com você. He came for this. Ele veio por essa razão. He came for everyone. Ele veio para todos. His church is for you. Essa igreja é para você. Amen. Amen. Amém. But Mas Jesus says Jesus disse: he came to hang with the people that don't believe in him. ele veio para se relacionar com as pessoas, para que essas pessoas pudessem crer nele. Oh, we're not Jesus. Mas nós não somos Jesus. So we need to be careful Então nós temos que tomar cuidado when we gather with people quando nós nos reunimos com who pessoas don't believe in him. que não acreditam nele. Understand? Vocês entendem?
it's not like we're supposed to not be with people that don't believe in Jesus. Isso não significa que a gente não pode se reunir com pessoas que não acreditam em Jesus. We're supposed to serve people, Nós temos o chamado para servir as pessoas, pray for people, orar pelas pessoas, talk with people. falar com pessoas. But I'm just saying, Mas eu estou we dizendo need to be careful que nós precisamos tomar cuidado that they don't influence us que eles não influenciem a gente to not believe in Jesus para não anymore. acreditar em Jesus mais. Because where we gather, Porque aonde nós nos reunimos, we will grow. nós vamos crescer. And sometimes E algumas vezes, in church, na igreja, it's like a hospital. a igreja é como um hospital. Because Jesus is the physician. Porque Jesus, ele é o médico. But sometimes Mas algumas vezes, people don't take the medicine. as pessoas não tomam o remédio. Or Ou it takes a lot of time vai tomar um certo tempo for them to be open to Jesus. para que eles se abram para Jesus. And that's okay. E tá tudo bem. Because Jesus Porque Jesus will not force himself não vai forçar to come into your life. para entrar na tua vida. But as believers, Mas como crentes cristãos, we need to be confident nós precisamos estar confiantes in what we believe in Jesus. no que nós acreditamos em Jesus. So when we're with other people Então, quando nós estamos com outras pessoas that don't believe in Jesus, que não acreditam em Jesus, they're not influencing us eles não estão influenciando to nós go the other way away from Jesus. para que a gente se afaste do caminho de Jesus. I know it's not easy. Eu sei que não é fácil. I have family Eu tenho família that doesn't believe in Jesus, que não acredita em Jesus. and they think I'm E crazy eles acham que eu sou maluco because I'm a pastor. porque eu sou um pastor. Like, what are you doing with your life? Eles falam, o que você está fazendo da sua vida? But I can't let them Mas eu não posso deixar que eles control what I do controlem o que eu faço with what God showed me what to do. com o que Deus me mostrou para fazer. Because what God gave us to do Porque o que Deus nos deu para fazer is more important é mais importante than what people think. do que o que as pessoas pensam. I want to encourage some people. Eu quero encorajar algumas pessoas. Maybe people think you're crazy Talvez as pessoas ao seu redor pensam que você é maluco because you believe in God. porque você acredita em Deus. But can I encourage you Mas eu posso te encorajar that Jesus says in Matthew que Jesus disse em Mateus that whoever que quem leaves family, deixar a família, mother, brother, mãe, irmão, father, pai, for me, por mim, will receive double vai receber em dobro what they lost. o que eles perderam. So don't worry Então não se preocupe when people look at you crazy quando pessoas olharem para você com um Because olhar you go to estranho. church. Porque você vai para a because igreja. you tithe, Porque você oferta. because you believe the best with God, Porque você crê no melhor de Deus. because God's got your back. Porque Deus, Ele tem você. Ele sabe, Ele te cobre, Ele te vê. He sees every decision. Ele vê cada decisão. He sees things no one else sees, Ele vê coisas que ninguém vê. and He has your back. E Ele tem você, Ele tem te dá o suporte. Amen? Amém? Amen. Amém. Próximo, next one. Próximo. Where we gather, we represent. Aonde nos reunimos, nós representamos. We represent Jesus Nós representamos Jesus. wherever we go. Aonde quer que nós vamos. Whoever we talk to, Com quem nós conversamos, we bring Jesus with us. a gente traz Jesus conosco. When we receive Jesus, Quando nós recebemos Jesus, we put on clothes of righteousness. a gente veste roupas de justiça, So we de retidão. actually represent Jesus Então nós realmente representamos Jesus wherever we go. aonde quer que nós vamos. And we're supposed to be different. E a gente foi feito para ser diferente. It is different having Jesus with you. É diferente ter Jesus com você. We look different than the world does. A gente se parece diferente com o que o mundo se parece. It's normal. É normal. So if things start being crazy Então, se você começar a agir meio estranho, because you believe in Jesus, porque você acredita em Jesus, it's normal. é normal. It's normal. É normal. But remember, God is always with you. Mas lembre-se que Deus está sempre com você. We never have to have fear A gente não precisa temer, because God is with us. porque Deus está com a gente. Let's look at Matthew chapter 5. Vamos ler Mateus capítulo 5.
Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Voltando. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. There's a word there Tem uma palavra aqui that says let. que diz deixe. That means we have a choice Isso significa que a gente tem a decisão, a escolha to represent Jesus. de representar Jesus. Because sometimes Porque algumas vezes it's not natural, não é natural, but salt mas sal is different. é diferente. It tastes different. Tem um sabor diferente. We were born Nós fomos criados to taste different para ter um sabor diferente in the world no mundo when we receive Jesus. quando você recebe Jesus. This is what Jesus Isso é que Jesus was telling his disciples, estava falando para os seus discípulos, because he knew porque ele sabia that people wouldn't que understand, as pessoas não entenderiam, or people would get dangerous. que as pessoas seriam até mesmo perigosas. It happened to Jesus. Isso aconteceu a Jesus. Jesus was saying Jesus estava falando that he was the Messiah que ele era o Messias in his hometown, na sua própria cidade, where people kind of knew him, que as pessoas conheciam ele, and they tried to push him off a cliff. e eles tentaram empurrar Jesus de um monte, He was just saying what he believed. e ele só estava dizendo que ele acreditava. And even though, E mesmo, desculpa, remember, um momento. But even though mas mesmo assim, they were dangerous to him, eles foram perigosos para Jesus. he didn't let them change him. He didn't let them change Mas him. Jesus não deixou que eles mudassem a ele. He didn't let other people's opinion change him. Jesus não deixou que a opinião de outras pessoas mudassem a forma como ele pensava, do que ele cria. He was being bold. Ele estava sendo corajoso, ousado. He didn't let opinions Ele não deixou que opiniões change what he believed. mudassem o que ele acreditava. I remember Eu me lembro when I worked at a restaurant, quando eu trabalhei num restaurante. and it was a nice restaurant. E era um restaurante muito, muito bom. I like this restaurant Eu amo esse restaurante, because I like food. porque eu amo comida. Amém. Amém. It was an Italian restaurant, Era um restaurante italiano. and it was great. E foi ótimo. And I was in Bible college, E eu estava estudando teologia nesse momento. and I usually worked Saturday night, E eu era acostumada a trabalhar sábado à noite. and I always had an early morning because of church on E eu Sunday. tinha um domingo, o meu domingo começava muito cedo por causa da igreja. And when you work at a job, E quando você tem um trabalho, you want to make a good impression. você quer ter uma boa impressão. Talk with people, Falar com as pessoas, be good with your boss, ser bom com o seu chefe, you know, be good at what you do. ser bom no que você faz. But there is a culture Mas tem uma cultura of partying after work. de sair para festejar depois do trabalho. And work would end at midnight. E o meu trabalho costumava terminar meia-noite. And they would be drinking, E tinha bebidas, drugs, drogas, all after work till early in the morning. tudo depois do trabalho até amanhã. Of course they asked me Claro que eles me convidaram. if I wanted to join them, Se eu queria ficar com eles. and I had to make a choice. E eu tinha que tomar uma decisão. What do I believe? O que eu acredito, Who I represent? o que eu represento And what's going to make me better, e o que vai me fazer melhor, not worse? não pior. Because sometimes Porque algumas vezes we have to choose nós temos que decidir what we believe. o que nós acreditamos. And I've found E eu encontrei
that you don't know what you really believe que você não sabe o que você realmente acredita until you need to make a choice. até que você precise tomar uma decisão. Can I encourage you tonight? Eu posso te encorajar hoje à noite. Stand for Jesus. Fique firme em Jesus. Don't just fall for anything. Não caia por qualquer coisa. Watch Jesus stand for you. Observe Jesus ficar firme por você. Watch God move in your life. Observe Deus se mover na sua vida. Provide for your life. Prover pela sua vida. When you make a stand for Him. Quando você decide ficar firme por Ele. Because when we stand for nothing, porque quando a gente fica firme para nada, we fall for anything. A gente cai para qualquer coisa. Amém? Amém? Pergunta por você. Uma pergunta para você. Obrigado. Suas amizades estão te tornando pior? Are they making your relationship with Jesus worse? As suas amizades estão fazendo o seu relacionamento com Jesus pior? Because remember the chocolate and the vinegar? Porque lembra da história que eu falei do chocolate com vinagre? Some things don't mix. Algumas coisas não se misturam. And this is in the Bible. E isso está na Bíblia. Let's go back to 2 Corinthians. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém. Now, in church, agora na igreja, Thank you. Agora na igreja, this is usually isso é frequentemente used to talk about dating. Usado para namorar. Tecnicamente, it's not about dating, não é sobre namorar. Mas it makes a good point. Faz um excelente ponto. Amém? Amém? It really could apply to any environment. Isso pode se aplicar para qualquer ambiente. Or relationship. Ou relacionamento. Or friendship. Ou amizades. Where you can let the other person influence your thinking. Onde você pode deixar a outra pessoa influenciar o seu modo de pensar. The word in the Greek, a palavra no grego, to yoke together, é de ter o jugo igual, is to be yoked like animals. É ter um jugo que nem um animal. Like this, and to be unequal. E ser desigual is like there's a mismatch. É como se tem um desnível. It's like out of balance. Tá desbalançado. It's desequilibrado. Like, isso, obrigado, Alexia. So, but this is like when Jesus says, como Jesus disse, my yoke is easy. O meu fardo é leve. And burden is light. O meu fardo ele é mais leve. It's the same word. É a mesma palavra. So when you attach yourself to Jesus, então quando você se conecta com Jesus, He does the heavy lifting. Ele faz o trabalho pesado. You can trust Him with anything. Você pode confiar nele com qualquer coisa. When you yoke to Jesus, quando você divide o jugo, o fardo com Deus, you get stronger. Você se torna mais forte. You live life better. Você vive a vida melhor. And you live the best life you could ever live. Você vive a melhor vida que você poderia ter. But when you get together with people, mas quando você se reúne com pessoas that don't believe in Jesus, que não acreditam em Jesus, there will be an imbalance. Vai ter um desequilíbrio. Amém. 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 And the yoke, e o fardo, was a symbol in the Bible. O jugo era um símbolo na Bíblia of serving. De servidão. So you could say, então você poderia dizer that what you are yoked to, que o que você está conectado com, you will serve. Você vai servir aquilo. Because you're attached to it. Porque você está conectado àquilo. You're at the mercy. Você está à mercê of where it's going.
da onde ele está indo. Because if over here doesn't believe in Jesus, Porque se aqui não acredita em Jesus and the influence is stronger, e a influência está maior, you will end up serving você vai terminar servindo what is pulling you. o que está te puxando. But when we stand and lean on Jesus, Mas quando a gente se torna firme em Jesus, we go upwards and forwards, a gente avança, a gente progride, trusting Him with everything. a gente acredita nele com tudo. Him giving us everything we need. A gente recebe dele tudo que a gente precisa. Amen. Amém? Amen. Amém. Now I understand again, Mas entenda novamente, with family, com família, this gets even more complicated. isso ainda se torna mais complicado. And even in Ephesians chapter 6, Até mesmo em Efésios capítulo 6, it says we don't wage war against flesh and blood, que a gente não luta contra carne e sangue, but the principles and powers of the mas enemy. contra principados e potestades. The enemy is always influencing O inimigo está sempre influenciando and always working hard, e sempre trabalhando duro. but God works harder Mas Deus trabalha ainda mais duro and has already defeated the enemy. e já derrotou o inimigo. So always be praying Então sempre esteja orando that God would start influencing que Deus comece a te influenciar, your unsaved family, a influenciar a sua família que ainda não acredita nele, your unsaved os friends, seus amigos que ainda não acreditam em Jesus, or people in your work. ou pessoas no seu trabalho. Amen. Amém? Amen. And sometimes E algumas vezes we need to be careful nós precisamos tomar cuidado with friends in church, com amigos dentro da igreja, because like I said, porque como eu já disse, not everyone nem todo mundo is here for the same reason está aqui pela mesma razão you are, que você está. or they're still learning Ou então eles ainda estão aprendendo with their relationship with God. o como se relacionar com Deus. And that's okay, E tá tudo bem, because that's what we're here to do. porque é essa a razão que nós estamos aqui. But Jesus warned us of this Mas Jesus nos alertou com isso. in Matthew chapter 7. Em Mateus capítulo 7. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. An acerola tree Uma árvore de acerola isn't going to make oranges. não vai produzir laranja. Coconut trees Uma árvore de coco won't make bananas. não vai produzir banana. What's the fruit Qual é o fruto of who we are listening to? daquilo que a gente está escutando? Now Jesus is extreme Agora Jesus ele é um pouco extremo in this verse. nesse versículo. Not everyone Nem todo mundo is a false prophet, é um falso profeta, but some people mas algumas pessoas might not have the best intentions. talvez elas não tenham uma boa intenção. Question: Questão, uma pergunta para você. are your relationships in church Os seus relacionamentos dentro da igreja making you better estão fazendo você se tornar melhor with Jesus, com Jesus or going the other way? ou indo pelo outro caminho? Because what we said earlier, Porque como a gente já disse no início, who we gather with com quem nós nos reunimos matters. importa. What if you start hanging with people in church E se você começar a se reunir com pessoas dentro da igreja and they say, e eles falam: oh, I don't believe in tithing. eu não acredito em dízimos e ofertas. Soon enough, Em algum tempo, they may influence you. eles vão te influenciar. And now you have E agora você tem other churches outras igrejas in churches. e igrejas. This is dangerous. Isso é perigoso. We always need to be listening A gente sempre precisa estar ouvindo, to the vision of the church ouvindo a visão da igreja, from the pastors dos pastores, who God has put in charge e que Deus colocou em controle, na autoridade, and where they are leading us. e aonde eles estão nos guiando.
Because sometimes, Porque algumas vezes, some people algumas pessoas just start making choices começam a tomar decisões for whatever reason. por razão nenhuma. Like I was saying earlier, Como eu estava dizendo anteriormente, some people think, algumas pessoas pensam: oh, we don't have to go to church all the time. eu não preciso ir para a igreja todos os domingos. But the leadership never said that. Mas a liderança nunca falou isso. So why would we do that? Então por que você faria isso? Something doesn't mix. Algumas coisas não se misturam. We need to make a decision who we're going to listen to. Nós precisamos tomar uma decisão. Quem nós escutamos? The leadership A liderança or the Word of God? ou a palavra de Deus? Both of them together. Os dois juntos. It's there for a reason. Está lá por uma razão. Amém? Amém? Amém. Outra pergunta. Outra pergunta. Suas amizades estão te tornando melhor? There's another good scripture Tem um outro versículo muito bom in the book of Proverbs. no livro de Provérbios. Proverbs 27, verse 17. Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Does it make sense? Faz sentido? Iron sharpens iron. O ferro afia o ferro. We make each other better. Nós fazemos um ao outro melhor. There is such thing as healthy conflict. Tem algo bom em conflitos saudáveis. Sometimes we don't like Algumas vezes a gente não gosta when people speak to us quando as pessoas falam com a gente about things we should get better at, sobre coisas que a gente deveria melhorar. and we don't like it. A gente não gosta, But really, mas na verdade, we just don't like the truth a gente não gosta da verdade that they're saying. que eles estão falando. If you're offended in church, Se você está ofendido na igreja, sometimes it's a good thing. algumas vezes é uma coisa boa. We all need a check sometimes. A gente sempre precisa checar a nós mesmos. We're not trying to offend you. A gente não está tentando te ofender. The Word of God is just the truth. A palavra de Deus é a verdade. But more so, it's offending your flesh. Mas algumas vezes está ofendendo a tua carne. But wouldn't it be better Mas não seria melhor to be with people estar com pessoas who want the best for you? que querem o melhor para você? It's just like God. Que é como Deus. Sometimes He tells us things Algumas vezes é como Deus nos fala that we don't want to hear, coisas que a gente não quer ouvir. but it's the best for us Mas é o melhor para nós. because He knows you Porque Ele nos conhece. like no one else. Que nem outro conhece. And sometimes E algumas vezes He uses church Ele usa a igreja, preaching a pregação, to speak to you para falar com você, for the best for you, para falar o melhor para a sua vida. because we need healthy conflict. Porque nós precisamos de conflitos saudáveis. It's going to make us better, Vai nos fazer melhor. because if we didn't have it, Porque se a gente não tiver, we would never grow. a gente nunca vai crescer. If you're married, Se você é casado, you know that your spouse você sabe que o seu companheiro ou companheira always sees your blind spots, sempre vai ver seus pontos cegos. so you don't have a choice Então você não tem escolha but to grow. a não ser crescer. Amém. Amém? Graças a Deus. Amém. Então, we can keep it moving. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Isso. This is healthy. Isso é saudável. Speaking the truth in love. Falar a verdade com amor. In our speech No nosso falar, and our actions. nas nossas ações, nas nossas atitudes. Which gets better Que fica melhor believing in Jesus. quando nós acreditamos em Jesus. Listening to Him. Quando nós ouvimos a Ele. Coming together Quando nós nos reunimos as His church. como a igreja de Jesus. Speaking the truth in love to each Falando other. a verdade com amor. And it makes the church E faz a igreja grow firmly together. crescer firmemente To juntos. grow and mature. Faz a igreja crescer
com maturidade. Every person working together Cada pessoa trabalhando junto for God's glory. para a glória de Deus. And speaking about the fruit, E falando sobre o fruto, earlier at the house in Taquara, a gente estava falando sobre frutos um tempo atrás lá na casa dos pastores. there's these trees around the property, Tem umas árvores ao redor da casa and they looked beautiful. e as árvores são lindas. It was a purple flower, Tem uma flor que ela é roxa and they were cutting them all down, e eles estavam cortando as árvores. and we couldn't understand why. E a gente não podia entender por que eles estão cortando todas essas árvores. It looked so beautiful, As árvores eram tão bonitas, but it reminded me, mas me lembrou, with some plants, com algumas plantas, you have to cut them você tem que cortar so they can grow into something para even more que elas beautiful. cresçam ainda mais bonitas. This is prophetic, Isso é profético, because I didn't think of this until I saw it. porque eu não pensei nisso até que eu vi. Some people, Algumas pessoas, you might have something right now você pode ter algo agora mesmo that looks amazing, que se parece incrível, but you know mas você sabe it's not God's best for you. que não é o melhor de Deus para sua vida. And like that beautiful tree, E como aquela árvore linda, you might think você pode pensar that it's okay, que está tudo bem, but I believe God is saying, mas eu creio que Deus está falando, let him cut it. deixe cortar, Let him cut it. deixe cortar, Trust him. acredite nele, Give it to him. dê a ele, Prophetically speak it, give it to him. profeticamente falando, dê a ele, Because when it's cut, porque quando está cortado, now something more beautiful can grow. agora algo mais bonito pode crescer. Maybe it's a relationship. Talvez seja um relacionamento, Maybe it's a belief. talvez seja uma crença. Can I encourage you? Eu posso te encorajar, Give it to God. dê a Deus, Speak to him. fale com ele. God, I surrender that to you. Deus, eu entrego isso a você. Say to him, Fale com ele. do whatever you want to do. Faça o que quer que seja que você queira. Ask for the joy of the Holy Spirit, Peça pela alegria do Espírito Santo, because it's already in you. porque já está em você. You receive the Holy Spirit Você recebeu o Espírito Santo. when you receive Jesus. Você recebeu Jesus. And then if you're baptized in the Holy Spirit, Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, you experience the fruit overflow. você espera o Espírito transbordar. So you just say, Holy Spirit, Então você diz, Espírito Santo, fill me with your joy, me enche com a tua alegria, because I know porque eu sei anything I give to you, que tudo que eu te dou, you will return back to me double. você vai retornar a mim em dobro. Amen? Amém? Amen. Amém. Last point tonight. Último ponto de hoje à noite. Cara, muito bom. A diferença entre melhorar e piorar está na sua escolha. It begins with a choice. Começa com uma escolha. Better Melhor or worse? ou pior? I'm not saying it all has to happen at once, Eu não estou dizendo que tudo tem que acontecer de uma forma só, de um tempo só. but it's a journey with God. Mas é uma jornada com Deus. Doing the journey with Him. Fazendo a jornada com Deus. Being in a trusted church community. Estando numa igreja confiável, numa comunidade de santos. Worshiping God every day. Adorando a Deus todos os dias. Going toward that direction of God. Indo em direção ao caminho de Deus. The word repentance in the Greek, in the Bible. A palavra arrependimento Greek. no grego Means simply to turn. significa se virar. Now I'm turning to Jesus when I repent. Agora eu estou me virando para Deus quando eu me arrependo. And I'm walking in the way of Jesus. E eu estou andando em direção a Jesus. It's not a sprint. Não é uma corrida Renewing our mind renovando a nossa mente of the truth of God com a verdade de Deus that now we live in. que agora nós vivemos com. But it is always worth it. Mas é